Oi, pessoal. Pessoal, seguinte, eu gravei esta videoaula para mostrar para principalmente alunos do ensino fundamental e médio, mostrar como escrever um trabalho de pesquisa, né, um trabalho escolar, um relatório de pesquisa, usando a introdução, desenvolvimento e a conclusão. É claro que se for numa universidade, assim, nível de pós-graduação, na especialização, pós-graduação, ou até mesmo nos cursos de graduação, talvez tenha alguma alteração, né, conforme a universidade pede, conforme for o trabalho, a pesquisa ou o que o professor solicitar. Mas assim, de maneira bem objetiva, né, de maneira geral, para o ensino fundamental e médio, estas dicas aqui, né, vão ser muito boas para você conseguir fazer um bom trabalho. Então, começando pela introdução, né, aqui eu vou falar a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Mas começando pela introdução do trabalho aqui, ó. Introdução. Vamos começar. O que, né, a maior dúvida dos alunos é como começar a escrever, né? Isso em qualquer texto, o aluno, alguns que têm mais dificuldade para produções de textos, sempre fica aquela pergunta, né? Como é que eu vou começar? Né? Depois que começa, vai embora o texto, mas como é que eu vou começar? Então, na introdução de um trabalho de pesquisa, o professor manda você pesquisar lá sobre tal assunto. Por exemplo, aqui eu peguei como exemplo febre amarela, né, em Santa Catarina. Ou qual a relação que tem entre a febre amarela em Santa Catarina e a morte de macacos, por exemplo. Né? Vamos supor que seja assim. Na área de biologia, não é na área de língua portuguesa, mas só para você ter um exemplo. O que escrever na introdução? Então, a introdução, lembrando que deve ser escrito um parágrafo inédito do aluno, ou seja, o aluno não pode pesquisar direto de um site, de um livro, lá e começar a copiar aleatoriamente as informações. Né? O aluno tem que produzir esse parágrafo. Mas e aí, como é que vai produzir do zero, né, o parágrafo? Como fazer o parágrafo da introdução? Vamos lá, então. Dicas aqui de como você fazer o parágrafo da introdução. Por exemplo, aqui você pode começar explicando qual é o assunto, né, e o objetivo do trabalho na introdução. Por exemplo, ó, você pode começar assim, ó. Este trabalho tem como assunto principal o aparecimento de febre amarela em Santa Catarina, tendo como objetivo descobrir qual é a relação dessa doença com a morte de macacos. Né? Então, aqui eu já comecei mostrando aqui qual é o principal assunto que será tratado no trabalho, qual é o objetivo, né, de fazer essa pesquisa, o que pretende se descobrir, né, com essa pesquisa. O que eu posso colocar aqui também, ó? Quais turmas fizeram esta pesquisa? Você pode ainda colocar no parágrafo da introdução que esse trabalho foi realizado na escola tal, colocar o nome da escola, ensino fundamental, ensino médio, colocar em que ano que foi, né? Primeiro ano, segundo ano do ensino médio, enfim, citar o assunto ali, conforme eu falei, citar o objetivo, tudo isso dentro da introdução. Que turmas fizeram essa pesquisa, né? Se foi nível fundamental, nível médio. E ainda, ó, o que você pode colocar aqui, tudo no parágrafo da introdução. Qual é a importância desse assunto para a pesquisa, né? Então, qual é a importância do assunto em questão nessa pesquisa aqui, ó? Por exemplo, você pode colocar, este assunto é importante para toda a sociedade catarinense, pois as pessoas precisam saber, né? E aí você continua, né? Qual a importância de se pesquisar, de descobrir a relação da febre amarela com os macacos, né? Ou com a morte dos macacos, melhor. Então, tudo isso eu posso colocar na introdução. Ainda o que mais eu posso colocar na introdução? No mesmo parágrafo, né, da introdução. Posso aqui, você pode explicar qual metodologia foi utilizada, né, aqui, ó, qual metodologia,
se você pesquisou em sites, em livros didáticos, em revistas, se você utilizou entrevistas com pessoas especialistas da área, né? O que mais que eu posso colocar aqui? Só exemplificando, né, um pouquinho, explicar como se deu a metodologia. Ó. Você pode colocar assim, ó. A pesquisa aqui apresentada foi desenvolvida através de estudos e consultas ao livro didático ou à comunidade ou ao site tal, colocar o nome do site, né? Ou seja, voltando aqui desde o início, ó, toda essa parte aqui, ó, que eu falei, é tudo da introdução, tudo desse parágrafo inédito que você, aluno, terá que escrever. Então, deve ser escrito o parágrafo inédito do aluno, explicar qual é o assunto, objetivo do trabalho, coloquei aqui um exemplo, que turmas fizeram a pesquisa, se foi ensino fundamental, ensino médio, qual a importância desse assunto em questão, né, para a sociedade, para o aluno, né, para as pessoas em geral, né, por que esse assunto é importante ser falado, ser trazido para a sala de aula, nas aulas. Aqui também explicar qual é a metodologia usada, né, se para fazer a pesquisa você usou livro didático, sites, entrevistas ou revistas, né? Metodologia significa o que foi feito, né? O que você fez, como você fez para chegar ao resultado, né? Para descobrir, para atingir o teu objetivo aí quanto à pesquisa. Aqui que a pesquisa foi apresentada, foi desenvolvida através de estudo, consultas, um pouquinho também, né, de citar aqui o material que você usou como pesquisa. Feito, então? Então, aqui introdução. Você deve escrever a introdução, né, colocar o assunto, o objetivo, a metodologia, em que turmas foram realizadas essas pesquisas, né, quais foram as turmas, né, que realizaram essa pesquisa, que metodologia você usou, que material você usou como consulta. É basicamente isso numa introdução, simples assim, para um trabalho de ensino fundamental e médio. É uma dica boa aqui de como fazer uma introdução. Vamos adiante aqui, agora vamos falar um pouquinho do desenvolvimento. Ó. Desenvolvimento é a outra parte aqui do trabalho. No desenvolvimento, pessoal, não precisa você escrever a palavra desenvolvimento aqui, tá? Nós falamos, né? Agora é o desenvolvimento do trabalho. Mas não precisa você escrever no trabalho, seja digitado ou escrito, né? Não precisa escrever a palavra desenvolvimento. Mas então, o que você vai escrever? Por exemplo, ó, você pode escrever um título. Um título, exemplo aqui, ó. O que você pode escrever? O conceito de febre amarela. Né, se o assunto vai ser a relação da febre amarela com a morte de macacos, né, em Santa Catarina, mas você não pode começar direto já falando, por exemplo, da morte dos macacos. Primeiro você vai ter que pesquisar, ter um conceito do que é a febre amarela, para depois, né, ir seguindo em frente com a pesquisa. Então aqui no desenvolvimento, uma dica, né, comece explicando o que é febre amarela. Mas se você não sabe, né, como é que você vai? Por isso que eu trabalho na pesquisa, né? Se você não sabe, consulte o material de pesquisa, estude esse assunto, escreva o que você entendeu aqui de forma bem objetiva. Tome cuidado aqui para você não ficar só copiando de sites, copiando do livro didático ou copiando de revista, né? Seja o material que você estiver pesquisando. Ó, uma dica. Leia, né, na fonte de pesquisa, né, se for um livro ou site, leia o assunto primeiro, faça lá um rascunho, tópicos, estude um pouquinho, veja o que você entendeu e aí escreva de acordo com o que você entendeu. Não faça copia e cola da internet. Leia, né, você é capaz de fazer no ensino fundamental médio. Leia, estude o assunto, escreva assim de forma bem objetiva o que você entendeu. O que é a febre amarela? Ali, continuando, pessoal, aqui, ó, onde tem referencial teórico. O que significa isso, né? Referencial teórico.
você escreve o que autores e instituições publicaram na internet, ou livros, revistas. O referencial teórico é o material que você vai pesquisar. Se você for pesquisar em revista, por exemplo, um artigo que está publicado na revista, vai chegar uma hora ali no trabalho, eu já vou mais abaixo falar para vocês, você vai ter que citar quem é o autor que falou isso sobre a febre amarela. Se você estiver no livro didático, né, vai ter que ver lá no livro didático, na página tal, qual foi o autor ou autora que falou sobre isso. Se for num site, né, de pesquisa, site da internet, você também vai ter que ver se tem embaixo a assinatura do autor, se você pesquisou de um artigo que está publicado na internet, né? Então tem tudo isso para ver. Referencial teórico são as informações dos autores, de acordo com a fonte de pesquisa, né, que você pesquisou. Posso escrever de qualquer jeito essas informações? Não, não pode escrever de qualquer jeito. Então, como é que você vai escrever? Por exemplo, ó, aqui, use citação de autores ou instituições que falam sobre esse assunto. Exemplo, existem trabalhos de pesquisa, há duas citações aqui, né? Eu vou falar as principais que vocês no ensino fundamental e médio vão precisar. Dois tipos de citações, a citação curta e a citação longa. Né? Então, o que é citação curta? Citação curta é até 3 linhas, aquela informação, né, passada por um autor, né, de uma fonte de pesquisa que você pesquisou, mas ela é curta, o próprio nome já diz, até 3 linhas, no máximo. Né? Por exemplo, vamos supor que aqui você pesquisou no site da Organização Mundial de Saúde, ó, aqui é a letra maiúscula, ó. Organização Mundial da Saúde, aqui, vou colocar uma letra maiúscula aqui. Né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a febre amarela e aí eu coloquei continue para você continuar. O que a Organização Mundial da Saúde disse, né, que a febre amarela é? A citação é o que aquela instituição diz, né, sobre o assunto, ou o que o autor diz. Aqui no caso é a citação curta, aquela só com 3 linhas. Olha aqui, por exemplo, eu usei uma linha, 2, no máximo 3 linhas aqui. Aí, se você usar, por exemplo, né, falando ali na citação curta, se você usar as próprias palavras do autor, próprias quer dizer exatamente, abre aspas, o autor falou tal, fecha aspas, né? Aspas. Então, se você usar exatamente as palavras que o autor utilizou na citação, tem um jeitinho de escrever. Olha como é que você escreve aqui, ó. Vou destacar. Você vai escrever desta forma aqui, ó. Abre aspas, a frase que o autor falou, né, ou o trecho que ele falou, fecha aspas aqui no final. Preste muita atenção aqui, ó. Depois que você escreveu a citação curta, né, até 3 linhas, na frente da citação, olha aqui, ó, depois ele deve que fechou aspas. Na frente, entre parênteses, você coloca primeiro o sobrenome do autor, a vírgula, o ano e a página do livro, né, do artigo, da revista, seja o que for, né, que você tirou essa citação dele. Então, por exemplo, vamos supor que a Leuzicléia Duarte, vamos supor, né? Não é o caso aqui, mas só para você ver de exemplo. Leuzicléia Duarte é autora de um tal livro lá, sobre a febre amarela, que você pesquisou. Na citação que você vai colocar a minha fala, que é a minha citação, entre aspas, abre aspas, começou, fecha aspas, e aí na frente, entre parênteses, você não vai pôr meu nome Leuzicléia, você vai colocar Duarte, vai colocar o meu sobrenome primeiro, depois o ano, que é agora, né, 2021, só tendo como exemplo, e a página do livro aqui, só para fazer de conta, né? É a página do livro que você tirou essa informação, né? Então é desse jeito aqui. Coloca o sobrenome primeiro,
não é o nome do autor. Beleza? Então, coloca o sobrenome, o ano e a página. Isso para uma citação curta, até 3 linhas. E tem uma outra forma também. Você pode fazer assim, ó, eu coloquei ou, 2 dicas. Ou você pode fazer assim também. Para Duarte, 2021, abre aspas, a febre amarela deve ser combatida com a ajuda da população. E fechou aspas aqui. Então, é uma forma também de eu colocar uma citação curta, até 3 linhas. Ou posso colocar primeiro a citação, como aqui em cima, e ali, entre parênteses, o sobrenome, ano, a página, ou posso fazer igual aqui, ó. Acabei de falar para vocês, ó. Posso fazer também para Duarte. Eu posso começar com o meu sobrenome e deixar a minha falinha aqui para o final, ó. Fazer o contrário do que eu fiz ali. Isso é uma opção, você que vai ver. Isso para citação curta, até 3 linhas. Vamos falar um pouquinho agora da citação longa, com mais de 3 linhas. Citação longa, com mais de 3 linhas. Como é que fica aí? Por exemplo, aqui, ó, você vai ter que ter um parágrafo, né? Para começar o assunto, não jogar a citação do nada, assim. Vou ter que ter um parágrafo contextualizando com a citação, com o assunto, né? Então, eu posso fazer assim, por exemplo, ó, de acordo com Duarte, a população não pode culpar os macacos pela ausência de febre amarela, pois há também uma preocupação com a vida desse animal, preocupação com a vida desses e a saúde, né, desses animais. Aqui, pessoal, só uma correçãozinha aqui, ó. Pois há também uma preocupação com a vida... Tirar o desse aqui, ó. Na hora de digitar ficou. Isso, assim que é o correto, ó. Pois há também uma preocupação com a vida e a saúde desses animais. Então, esse aqui é um parágrafo só para contextualizar aqui com o assunto. E daí, qual é a citação longa, mesmo no caso aqui? A citação longa é esta. Olha o jeito que ela é colocada. Citação longa. Ou seja, com mais de 3 linhas. Olha aqui, ó, que ela tem a medida certinha aqui, ó. O texto é todo, ele é justificado para a direita. Olha aqui que eu não começo aqui no início da margem, né? Eu começo quase ali no meio do meio da folha para a direita, né? No meio da página para a direita. E ele tem essa medida aqui certinha, ó, esse padrão. Esta configuração, ó, não pode ficar fora dessa configuração. O certo é esse aqui. Ah, mas tem mais espaço, professora, dá para escrever mais lá na frente? Não dá. O padrão é esse aqui, ó. Tem que fazer aqui formou quase que um retângulo, né? Com as palavras aqui. Então, puxando para a direita, seguindo esse padrão aqui, ó, de formatação. Bem certinho a medida aqui. E no texto, né? Como é que fica? Eu coloco a fala, a citação do autor, né? Está aqui. Na verdade, os macacos, né? Toda a fala do autor aqui, até aqui. Não encerro aqui com ponto final, ó. Estão vendo aqui pessoas, na palavra pessoas, eu não encerro aqui com ponto final. Eu deixo sem ponto final, coloco na frente, entre parênteses, o sobrenome do autor, Duarte, né? Em vez de Leusicléia Duarte, só Duarte, o ano e a página. Tá? Então, isso para citações longas. Lembrar aqui do espaço, ó, da formatação certinha. Se você tiver dificuldade para fazer essa formatação, essa configuração, quando você estiver digitando no Word, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link, né, de um tutorial, de uma videoaula bem bacana que vai te ajudar a fazer essas configurações aí. Feito, então, citação longa. Aqui, pessoal, por exemplo, a citação de sites que você pesquisou quando o nome do autor não aparecer. Olha aqui, ó. Quando o nome do autor não aparecer, você pode utilizar o nome do site dentro de parênteses, junto do ano, desta forma, ó. Então, olhem ali,
Por exemplo, você pesquisou, é muito comum os alunos, né, direto pesquisando coisas na internet. E aí diz para o professor, mas professor, não tem o autor, não consegui perceber quem foi que escreveu, assim, de forma bem clara. Então, o que você pode fazer? Você coloca a citação e, entre parênteses, o nome do site. Se você não tem certeza ou não sabe quem é o nome do site e o ano. Aqui, ó. Coloquei para vocês o nome do site, da publicação e o ano. Por exemplo, ó, aqui, ó, só o site G1 e o ano 2019. Lembrando que aqui em caixa alta, ó, tudo maiúsculo, né? Em caixa alta. Essa parte aqui, ó. Este nome aqui, você coloca em caixa alta daí. Só o nome do site, se você não souber o nome do autor. E o ano, né? Bem importante isso aqui também. Pessoal, e aqui, encerrando, vamos falar da conclusão. Na conclusão do trabalho, você terá que refletir sobre o que você descobriu, né, com a pesquisa, qual foi o resultado final, qual a tua opinião sobre esse assunto. Mas atenção, ó, fique atento aqui. O que você não pode escrever na conclusão? Então, não use, na minha opinião, esse termo, na minha opinião, não use por quê? Porque é muito informal. Não use eu acho que. Quando diz eu acho que, dá a impressão que você não pesquisou nada, porque acha, não tem certeza, né? Então, não use eu acho que. E não use também concluímos que. Né? Não é legal começar aqui com o verbo concluímos. O que fica mais correto para você começar o parágrafo da conclusão? Né? Qual é o certo? O certo é que você use as conjunções conclusivas. Por exemplo, aqui se você usar a palavra portanto, percebeu-se que não há provas de que a morte dos macacos seja o principal motivo de culpá-los pelo surto do onda, né, de febre amarela no Brasil ou em Santa Catarina. Ou ainda eu posso utilizar esse termo aqui, ó, sendo assim. Então, esses dois termos, tanto portanto quanto sendo assim, são bem indicados, né, bem adequados para você começar o parágrafo da conclusão. Se eu usar o sendo assim, como é que fica? Sendo assim, não há provas de que os macacos sejam os principais culpados ou causadores da febre amarela em Santa Catarina ou no Brasil, pois verificou-se que tal, completa a tua opinião. Né? Vai dar opinião, contar o que foi que você descobriu com a pesquisa, mas sem usar esses termos aqui muito informais. Na minha opinião, eu acho que concluímos que não se usa, tá? Use portanto ou use sendo assim. Ok? E mais dúvidas aí, podem tirar dúvidas na descrição do vídeo. Eu deixei links, deixei tutorial para você ver como fazer as referências bibliográficas. Feito, pessoal. Então, para ajudar um pouquinho aí, lembrando que nós já tivemos esta aula na aula presencial. Aí eu só estou aqui fazendo uma revisão com os alunos, né, do ensino médio, e deixei também uma descrição aí no vídeo que vai ajudar, um tutorial que vai ajudar você a formatação do trabalho, no Word, bem certinho, espaçamentos, detalhes, né, para você conseguir fazer um bom trabalho. As referências bibliográficas, vocês viram que aqui também eu não coloquei, eu também vou deixar ali no vídeo, né, na descrição ali do vídeo, eu deixo um link com um tutorial bem certinho de como fazer referência de artigo, revista, de sites, né, que é muito amplo, né, na verdade, o assunto, né, referências bibliográficas, tem muito detalhe, né, então, para a aula que não ficar muito longa, disponibilizei o link tutorial para vocês poderem consultar a hora que quiserem. Valeu, então? Um abraço a todos.